Fala galera, tudo bem? Me chamo Adriel, sou aqui de Indaiatuba e esse é o primeiro vídeo do canal. Na verdade, esse canal surgiu de uma conversa que eu estava tendo com uns amigos nossos. A gente estava numa conversa no Zoom, né, falando sobre alguns temas e tava tão legal o assunto que eu decidi gravar a conversa e aí surgiu a ideia do canal. Então eu e o Marcos Ortiz, um amigo meu americano, tá lá nos Estados Unidos. A gente vai tocar esse canal com alguns temas, algumas coisas que a gente enxerga sobre o Evangelho, a gente vai compartilhar com vocês. Esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre as funções do Espírito Santo, como nós devemos enxergar isso na nossa vida, na vida do crente, qual é a principal função e quem é o Espírito Santo, como ele deseja agir, né? Algumas coisas que nós enxergamos, não só olhando para o Evangelho, mas também para as nossas vidas e para a igreja como um todo. Beleza? Então fica com o vídeo aí e é nóis. Vamos dizer, nossa lei, a nova lei debaixo da aliança. Não de uma forma assim rígida, assim como a lei de Moisés, mas é uma lei viva, né? Como pessoa, ele nos fala o que fazer e como falar, entendeu? Sim. Então, realmente, como você falou, essa é a maior função do Espírito Santo. E o resto é fruto, né? É secundário, vamos dizer. Tanto que muitas vezes, como você falou, pessoas enfatizam tanto assim cura e poder. Tudo bem, isso tem sua função, né? Isso tem seu lugar, sua posição, mas não é o fundamento do Espírito Santo. Falando sobre o Espírito Santo, não é o alicerce. Não é o porquê que foi dado para nós, né? E eu entendo até que essas manifestações de poder, como eu citei, cura, milagres e todas as outras manifestações de poder que o Espírito Santo nos dá, né? Em 1 Coríntios lá, 12, fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. Eu entendo que elas não são para a vida do crente. Não é para edificação do crente. É edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os sinais são para os que não creem. Então, quando o Espírito Santo manifesta isso através das nossas vidas, não é para nós. É para o próximo, é para o outro. E nem é para confirmar que a gente tem salvação também. Não. A palavra, sabe, por isso que ele fala lá, tipo, eu curei, eu profetizei, eu não tenho convosco, sabe? Não, o poder não é nem para justificar, não é nem para confirmar, não é nem como confirmação da salvação. E assim, aí por que chegou a esse ponto? Eu recebi por muitos anos e ainda recebo, assim, várias palavras falando sobre o meu ministério, falando que eu me moverei em sinais e maravilhas, que o Senhor irá me usar para curas e mais um monte de coisa e tal. E eu sempre me cobrei muito disso, sabe? Sempre me cobrei, mas Deus, por que eu não oro nem para uma dor de cabeça, não passa? Como assim o Senhor fala que vai me usar para, sei lá, ressuscitar morto e nem uma dor de cabeça eu consigo manifestar, né, a cura? E isso me trouxe uma paz gigantesca, essa revelação que o Espírito Santo ele se move nos locais da forma que o local precisa. Ou seja, a palavra diz que ele é multiforme graça. Então, por que eu, Adriel, estaria hoje manifestando os dons do meu ministério num local onde eu não preciso manifestar esses dons? Por ego? Para me achar? Exatamente. A igreja de Indaiatuba... É aí, cara. A igreja verdade. não precisa disso. A igreja de Indaiatuba precisa do quê? De amor. A igreja de Indaiatuba precisa do quê? De palavra. A igreja de Indaiatuba precisa de cuidado. A igreja de Indaiatuba precisa de mim de outra forma. Quando eu estiver no local onde as manifestações serão necessárias, o Espírito Santo com certeza vai ativar isso. Sabe? E aí eu comecei a trazer à minha memória algumas lembranças de alguns lugares onde eu fluí mais em alguns dons do que eu fluo hoje. Eu achava que era o tempo. Não é o tempo, é o local. O Espírito Santo se move também localmente, geograficamente. E aí, quando eu comecei a entender isso, me trouxe uma paz muito grande de para de tentar entender quando que vai acontecer as coisas. Você não está no ambiente para que isso se manifeste, sabe? E de se cobrar também. Nossa, mas por que não se manifesta? Mas você sabe o que, Adriel? Esse aí não é culpa sua. Sabe por quê? Porque
a onda hoje nas igrejas, eu vejo isso aqui no YouTube, as pregações, né? Eles dizem que tem um cara, esqueci o nome dele, americano, ele disse assim, que se você não está manifestando... Não é outro cara. Se você não está manifestando milagres ou fazendo curas, que você tem um evangelho fraco, que você não tem um evangelho. Isso é heresia, mano. Isso é pura heresia. Não existe isso. Entendeu? E aí fica isso na cabeça das pessoas, e eles acham que essas pessoas são super Deus, que são super favoráveis de Deus, sabe? Que eles têm eles, de uma forma, existe uma hierarquia, sabe? Cara, todos nós somos sacerdotes e reis, diz a Bíblia, todos. Se você crê em Jesus, a Bíblia diz que somos sacerdotes e reis, cara. Não existe isso, que um é maior que o outro porque ele está fazendo milagres, né? Nem precisa também fazer milagres para você saber se você está numa posição melhor, mais favorável com Deus. Sim. Deus me ama mais porque eu estou curando pessoas. Sim. Cara, não existe isso, cara. E aí faz muito sentido quando a gente observa também na vida de homens que se manifestam dessa forma. O próprio Daniel Kolenda, Reinhard Bonk, alguns homens que, assim, cara, nas cruzadas que batem 3 milhões de pessoas, sabe, as cruzadas, 10, 12 mortos sendo ressuscitados, pessoas sendo curadas, esses caras vêm pro Brasil e não acontece na mesma dimensão que acontece na África. Mas o Brasil é outra realidade. O povo brasileiro é um povo crente, é um povo que conhece a Jesus. Privilegiado, de certa forma. Nós somos privilegiados, sabe? E eu vejo que a igreja procura os sinais para a igreja. A igreja não busca os sinais evangelísticos. As igrejas estão buscando sinais para a própria igreja. Ou seja, o crente que precisa de ver muita cura, ver muitos sinais, é porque ele ainda é um incrédulo, ele ainda não tem a fé muito bem baseada. Se eu preciso todo momento que Deus reafirme através da minha vida ou da vida de alguém que ele tem poder, é sinal que eu não confio nele. Porque aquilo que eu vejo não é fé. Né? Lá em Hebreus fala que a fé é o que eu espero, não é o que eu tô vendo, sabe? Claro. Escatologicamente falando, quando você estuda a profecia, você percebe que o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro, tá? Então, você lembra que Jesus falou aos discípulos, não vai a outros lugares até que você recebe o poder do Espírito Santo, né? Em inglês, ele chama early rain, né? Eu não sei como fala em português, mas foi tipo a chuva cedo, né? Chuva cedo. Joel. Exatamente. Vai acontecer de novo nos últimos dias. A gente chama de latter rain, que é a chuva tardia, acho que vocês falam, né? Vai acontecer de novo. O mesmo poder que a igreja primitiva experimentou em Pentecostes, a igreja vai ter que experimentar para levar o evangelho. Sim. Não vai ter jeito, porque assim, se você percebe no Apocalipse capítulo 7, né, quando ele fala assim, adorais a Deus que fez o céu e a terra, não, ele disse assim, não danifica a terra até que meus servos são selados, né? E a gente sabe que o selo, o Espírito Santo, diz em Efésios capítulo 2, né? E nesse momento, os verdadeiros adoradores vão ser selados com o Espírito Santo e eles vão receber poder também, assim como os apóstolos. E aí o evangelho vai estourar assim, e a gente vai ver milagres também. Milagres, assim, cada crente vai ver milagres e vai ser, como você falou, vai ser para testificar, né? Você falou? Isso. Os incrédulos, né? Mas, como você falou, então assim, vai acontecer a segunda vez esse episódio. Pentecostes. E é assim, tipo, aí eu vinha há um tempo, né, estudando até os avivamentos que já aconteceram na Terra e tudo, e o porquê eles acabaram, sabe? E uma teoria que eu tenho é porque os sinais que o avivamento trouxeram se tornaram o alvo
muito mais importantes do que o objetivo principal do avivamento, que era trazer salvação ao incrédulo. Começou as pessoas darem mais importância para a forma como o poder era manifestado do que para aquele que manifestava o poder. Por isso que os avivamentos não se sustentavam. Por isso que os avivamentos da Rua Azusa durou por um bom tempo e acabou. Por isso que o avivamento de Toronto, no Canadá, também durou por um tempo e acabou. Por isso que o país de Gales foi tocado daquela forma e acabou, sabe? Porque os sinais se tornaram o principal. Na verdade, o sinal é o início. O que vem depois do sinal que mantém, sabe? Os sinais é aquilo que vai testificar para o incrédulo quem é Deus. Mas o trabalho que você tem que fazer com o incrédulo, depois que ele vira credo, depois que ele começa a acreditar, é muito mais importante do que o sinal que você manifestou na vida dele. Então, por isso que pessoas que são curadas por câncer, pessoas que são curadas de um monte de doença, que morrem sem Jesus. Porque o sinal não sustenta. Só sustenta Jesus. Mano, o que você falou é interessante, sabe por quê? Porque nos últimos dias que a gente tá, os falsos cristãos, o anticristo, a Bíblia diz que ele vai fazer fogo sair do céu, cara. O cara vai fazer milagres. E aquela pessoa obcecada assim com milagres, não, tem que ter milagre. Ele vai ser enganado, gente. Vai se enganar. Sabe por quê? Porque não está fundado na verdade. Ele não vai conseguir discernir. Jesus falou, Mateus 24, falou, se é possível até os eleitos vai ser enganado. Entendeu? Quando falando sobre os últimos dias. Falou sobre falsos profetas, né? Então, por isso você falou, nosso primeiro trabalho, entrando na igreja, é nos fundamentar no evangelho. A gente tem que saber o que é evangelho. Pergunta para as pessoas na igreja o que é evangelho. A maior parte não sabe o que é. Aí vem uma pessoa e dá um meia-boca evangelho, que soa mais ou menos legal, e eles vão acreditar. Sim. Vai ser enganado. Sim. Entendeu? Você sabe que eu vejo essas igrejas assim que estão eles têm obsessão para assim, milagres e maravilhas, porque eu acho que eles estão em desespero assim para terminar a obra, sabe, para mostrar que eu vejo eles como Abraão quando ele estava esperando a promessa e ficou desesperado e ficou com a mas não, você tem que sair logo, vamos ajudar Deus, sabe? Sim. Quando o Espírito Santo, o poder é uma promessa, você tem que esperar pela promessa. Vai chegar uma hora que Deus vai ter que derramar o mesmo poder assim que derramou a igreja primitiva para terminar a obra, porque Jesus falou, depois o evangelho vai ser pregado e o fim virá, lembra? E esse evangelho, assim, a forma que vai ser espalhado o evangelho vai ser uma explosão, cara, tem que ser, vai ser explosão, e vai ser com milagres e maravilhas, e vai chegar por todo canto, assim, rápido. Vai ser rápido, entendeu? E isso somente pode ser por meio do poder do Espírito Santo. E vai ser derramado a cada pessoa, cada crente, nesse último dia, né? Sim. E esse avivamento, acredito que o avivamento que a igreja precisa, não só a igreja brasileira, mas a igreja mundial, é um avivamento que não necessariamente manifesta sinais. É um avivamento muito mais no sentido de fundamentos, um avivamento muito mais em ter uma vida de quebrantamento, sabe? Uma vida de arrependimento. É o que os avivalistas do passado pregavam, sabe? Eles pregavam o quê? Arrependimento. Arrependa-se ou morra, sabe? Tipo, cara, a gente... Hoje em dia as pessoas pensam em avivamento, elas pensam em sinais e maravilhas, elas pensam em coisas muito grandes. Então, assim, o que não só trouxe uma paz muito grande no meu espírito, a questão de entenda os tempos, sabe? Eu acho que discernimento de tempo é isso também, sabe? De entender aonde você está e a forma como você deve se portar e se manifestar nos ambientes.
sabe? Por isso que hoje faz muito mais sentido aquele versículo que Paulo fala: fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, sabe? Faz muito sentido quando ele fala: fiz com grego eu era grego, com troiano eu era troiano, com fariseu. Cara, se olhar o ministério de Paulo no meio dos fariseus, Paulo era fariseu dos fariseus. Paulo no meio dos fariseus, ele não era o avivalista. Paulo, quando ele estava com os estudiosos, com os judeus, Paulo era judeu. Ele falava de palavra e ele testificava aquilo que no Velho Testamento apontava para Jesus e ele alinhava tudo para Jesus. Paulo, ele era o professor quando ele estava com os judeus. Por quê? Porque os judeus conheciam a palavra e as promessas. Os judeus não precisavam dos sinais, eles já entenderam o que era fé. Eles precisavam apenas reconhecer a Jesus como o cumprimento da lei, né? Era certo. Isso que os judeus precisavam. Então, Paulo, quando estava no meio deles, Paulo era esse. Mas quando Paulo estava no meio dos gentios, ele sim era o avivalista. Ele era o que curava, ele era o que profetizava, ele era o cara no meio dos gentios. Então, olha o discernimento que Paulo tinha, sabe? Ele não precisava ficar manifestando poder no meio dos judeus. Não ia fazer efeito nenhum para eles. Mas exatamente. Ou seja, e você pode perceber em Coríntios, ele falou que pregava com o Espírito, com poder. Mas quando falava com os judeus, não era nada, ele raciocinava, diz a Bíblia, com as Escrituras. Cara, isso é incrível, sabe? Olha a profundidade disso, não procure ser aquilo que o ambiente não precisa, sabe? Seja aquilo que o ambiente precisa. Se você está num local onde precisa amor, seja o cara mais amoroso. Busque a Deus para que Ele te dê um coração de amor. Se você está num local onde só tem incrédulo, que necessita de uma manifestação de poder, então clame a Deus para que Ele manifeste poder. Então, é muito profundo, é muito forte. E tira um peso de cobrança que a igreja acaba colocando muitas vezes, e muitas vezes inconscientemente, que espiritualizando aqueles que manifestam e demonizando aqueles que não manifestam. Às vezes aqueles que manifestam têm uma vida totalmente errada, e outros que não manifestam têm uma vida muito mais alinhada com Deus. Sabe? Por isso que até que ele está falando sobre amor hoje, né? Um pouquinho na célula que a gente teve agora. Cara, existem tantas pessoas que agradam muito mais o coração de Deus, que nunca oraram, nem uma dor de cabeça saiu, e outras que muitas vezes já até ressuscitou morto, mas que se faz não alcança o coração de Deus, sabe? Exatamente. Porque é verdade isso aí, cara. Super verdade. Eu concordo 100% nisso aí, cara. Então, acho que 100%. Cara, foi algo que veio assim que eu falei, mano, eu estou... Cara, revelação de Deus, mano. Foi Deus falando, cara. Eu falei, eu tô querendo ser o Adriel que não é o Adriel de Indaiatuba. Vai ter um Adriel para cada lugar que ele me enviar. Sabe? Assim como vai ter um Marcos e uma Jéssica para cada lugar que vocês forem. E o que a igreja mais precisa hoje, Adriel, pregadores como você para dar entendimento sobre a verdade do evangelho. Porque muitos cristãos não sabem, cara. Não tem conhecimento da verdade. Não tem conhecimento dessa verdade. Né? Muitos deles são apenas uma sombra do que o pastor fala. E tem que ter uma clareza, porque clareza do evangelho que traz santificação. Quando você entende o evangelho, é que traz mudança. Sim. Nem tanto mudança, é transformação, na verdade. Sim. Entendeu? E eu acho que isso é o assunto mais urgente, né? Porque em Apocalipse, a igreja que a gente está vivendo hoje é a última, Laodiceia. Sim. O corpo de Cristo está morno, cara. Sabe o que é morno? Morno significa que tem uma mistura de quente com frio. Então, se quente é Espírito Santo, ou assim, o amor de Deus, e frio é totalmente destituto assim morto, quer dizer que a gente tem um evangelho misturado. A gente tem alguma coisa está errada aí.
E você sabe quem que tá culpado? É o tal da fonte amarga e doce, né? É o tal da fonte amarga e doce. E Jesus ele não repreende os membros, repreende. Se você lê o texto, Jesus, ele repreende os anjos. Porque ele dá a carta para os anjos, e os anjos representam os líderes. Sim. É símbolo dos líderes. Então, assim, por isso que hoje, como nunca, é importante que, assim como você falou, a gente não pode adorar, a gente não pode depender a nossa adoração dos pastores. Nós temos que ter nosso próprio, assim, vamos dizer, relacionamento com Jesus, né? Não me leva a mal, não estou dizendo que os pastores, assim, os líderes estão mal, entendeu? Porque estou dizendo assim que o corpo todo, cara, estou falando sobre o corpo de Cristo, que é o mundo inteiro está nessa condição de monismo. A gente pode ver, eu vejo. Depende demais do pastor para fazer isso ou aquilo. Eu vejo, assim, as coisas que a gente vê, assim, assim, as igrejas aqui nos Estados Unidos, né, que estão focadas mais em milagres, que não fala do evangelho, só fala de bênção, né, que só fala de cura, você vai ser uma pessoa melhor, não fala sobre o pecado. Não fala para se arrepender. Fala que Jesus morreu sobre o seu pecado, mas não fala que você morreu junto com Jesus. Não fala essa parte, mas é uma parte integrante do evangelho, né? Coisas assim, cara. Pensam aquilo que de fato o povo quer ouvir, né? Acho que muitas vezes nós temos tratado a igreja como uma igreja publicitária, que é o quê? Eu entrego o que o freguês quer receber, sabe? Então, algumas verdades acabaram parando de ser pregadas. E quando a gente para de pregar essas verdades, nós paramos de pregar a Cristo. E nós paramos de manifestar aquilo que é a função do Espírito Santo, sabe? Porque só ministrações que trazem reflexão podem ativar o modo onde o Espírito Santo sente a liberdade de poder manifestar e nos revelar a justiça, o juízo e o pecado. Se eu não prego que o pecado é real, como é que o Espírito Santo vai conseguir convencer alguém que o pecado é real? Exatamente. Prego arrependimento, como é que a justiça de Deus vai vir sobre alguém, sabe? Exatamente. É isso mesmo. Mas é isso, gente. Queria compartilhar com vocês. Eu sei que vocês têm a mente bem aberta também. Legal. Eu acredito que vai ajudar. Ajudou muito a mim e com certeza... Nossa, ajudou muita gente também. Foi bom. E eu tô gravando isso. Eu comecei a gravar a hora que o Marcos falou, que no Zoom dá em como gravar. Nem sei por que, mas eu senti de gravar. Talvez eu coloque até no YouTube esse nosso papo aqui. Quem quiser acessar vai estar lá. Isso. Eu acredito que se alguém cair por alguma questão lá no YouTube lá e ver essa nossa conversa, eu acredito que pode somar muito para a vida de alguém. Lembrando? Com certeza, cara. Com certeza. Então, galera... Quando você vai começar a pregar pelo YouTube? Cara, eu só tô enrolando, rapaz. Já era pra me ter começado. Vocês podem fazer bate-papo assim, ó. Então... Verdade, boa ideia. Isso que eu tava pergunta, responde. Eu tava pensando, dá pra gente criar um canal falando sobre temas como esse, sabe? É verdade. No Zoom mesmo, no Zoom em 2 não cai. Então, fazendo assim, ó, e colocando, porque daí eu gravo a tela, igual eu tô gravando agora, e disponibilizo. Demorou. Então, gente, ó, esse aqui vai pro YouTube. Então, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, você já se inscreve, deixa seu like, inscreve no comentário se você quer mais vídeos como esse, com mais outros convidados, beleza? Legal, cara. E ó, a surpresa, depois que passou a conversa inteira, ele fala, eu tô gravando isso aqui. Não, mas... Essa ideia é muito boa, cara. Gostei dessa ideia. Bem legal. Vamos programar a próxima já. Vamos. Então, galera, vai ter mais vídeos como esse. E nos temas aí que vocês que a gente fala. Beleza. Tchau pra vocês, gente. Cara. Tchau, até mais. Deus abençoe. Até mais. Tchau.